Então vamos lá, vamos começar aqui com essa nossa aula de Java para Web. Eu estou já com o meu Eclipse aqui aberto, com o nosso projeto Warehouse. Tá? A gente já subiu o servidor, já colocamos aqui o projeto em execução, verificamos que está tudo ok, está funcionando direitinho. E os tópicos da aula, a gente começa falando sobre a organização dos layouts, que a gente vai dar uma melhorada, vamos separar em fragmentos. Depois a gente vai adicionar um íconezinho para a nossa aplicação. Na sequência, a gente configura um log particular que a gente vai utilizar. Né? A gente não vai utilizar o log automático do Spring, eu vou mostrar isso para vocês. E aí a gente vai fazer uma demonstração na prática de como usar esse log. Então vamos lá. Vamos começar aqui essa apresentação. A gente vai seguir aqui esse roteirinho, começando com a organização do layout em fragmentos. Então vamos lá. Então nessa aula, com a intenção de melhor organizar nossos formulários e otimizar o nosso trabalho, iremos dividir nosso layout em fragmentos. Então a gente vai separar a barra de navegação, a barra lateral e o rodapé, que atualmente estão lá naquele arquivo layout padrão. Né? Então a gente fazendo essa separação aí, eu acredito que o projeto vai ficar mais legível, né? E bem mais interessante para a gente poder trabalhar, até mesmo para efeito de manutenção, né? Então a gente começa assim, ó. Nós vamos criar uma pasta chamada Fragments. E esta pasta eu quero chamar muita atenção de vocês, tá? Para vocês não errarem essa parte, porque senão o projeto obviamente não vai funcionar, né? Que a gente tem em alguns pontos do projeto esse layout, essa pasta, essa subpasta layout. Então muita atenção aqui, olha. Vamos lá. Então a gente vai criar esse fragmento dentro da pasta Resources Templates. Não vamos criar dentro do Static. Resource Templates Layout. Então a gente vem aqui, ó, nosso projeto. Vamos chamar aqui o nosso projeto. Vamos abrir aqui Resource Templates Layout. Nós temos aqui o layout padrão, tá vendo? Já temos o layout padrão. Então aqui, nesse ponto, a gente vai inserir Fragments. Então vamos lá, a gente clica com o botão direito aqui, vem aqui em New, Folder, e a gente digita Fragments. Fragments. Ok, está lá, criamos. Agora nós vamos inserir dentro dessa pasta Fragments, vamos ver se eu estou dizendo isso aqui. A gente já comenta já já. Nós vamos inserir dentro dessa subpasta Fragments, a gente vai inserir esses três arquivos aqui. O arquivo chamado barra navegação HTML, footer HTML e menu lateral HTML. Bom, mas agora eu vou explicar para vocês de onde que vem esses arquivos. Olha só, aqui, olha. Dentro do nosso layout padrão, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou parar aqui o servidor, tá? Vou parar o servidor e depois a gente executa depois das implementações. Então vamos lá. Olha só, atualmente no nosso projeto, o layout padrão ele está incorporando tudo isso. Ele está incorporando a barra de navegação, vocês podem ver aqui, ó, essa parte do cabeçalho aqui. Além dela, nós temos aqui, ó, a barra de navegação. Tá? Nós temos também o rodapé, que está lá embaixo, vamos lá no finalzinho. Tem aqui ó, esse rodapé, que é o footer. E nós temos também o menu lateral, que está aqui em cima também. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui esse side, né? Toda essa parte aqui, tudo isso faz parte do menu lateral. Só que para o projeto ficar mais legível e melhor documentado, melhor para se fazer manutenção, nós vamos separar isso aqui. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, como esse código é conhecido
eu vou disponibilizar esse material para vocês. Eu já tenho esse material aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar aqui no nosso projeto, eu já vou pegar aqui nos meus arquivos, já é toda essa estrutura. Tá? Então eu tenho aqui ó, esses 3 arquivos, eu vou copiá-los e já vou colocá-los aqui, olha. Tá? A gente vai evitar essa digitação, toda essa digitação, porque na verdade seria um trabalho redundante, né? E agora o nosso layout padrão, eu também vou editar um arquivo, depois a gente vai dar uma passada na sequência, já com ele enxuto, sem essa parte, sem esses fragmentos aqui, digamos assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui também, dentro do layout, o layout padrão, tá? Eu vou copiar aqui e a gente vai sobrescrever. Nós temos aqui, tá? Então ele já sobrescreveu, agora eu vou abrir os arquivos para vocês verem. Olha, barra de navegação, vamos primeiro o menu lateral, depois o rodapé e o layout padrão. Então nessa primeira etapa, o que a gente faz é isso, simplesmente uma questão organizacional. Óbvio que isso é um recurso que o TimeLeaf nos oferece. Então a gente volta aqui para o nosso roteiro e agora a gente inicia alguns comentários. Olha, os 3 arquivos, barra de navegação, footer e menu lateral, será inserida uma indicação que os caracterizará como fragmentos. Observe o nome do fragmento, navbar. Então lá na barra de navegação, ó, nós usamos o TimeLeaf para poder identificar esse fragmento como navbar. Tá? Então, a nossa barra de navegação, a gente vai abrir aqui o código. Tá? A gente identificou aqui, olha, como navbar, esse fragmento. Tá? Ok. No layout padrão, não entrará esse cabeçalho. Tá? Então a gente vai demonstrar, deixa eu ver se eu faço referência aos outros. Não, eu só faço referência ao navbar, assim, de uma forma geral, depois eu já entro na parte do layout padrão. Deixa eu fazer um comentário aqui. Deixa eu voltar aqui para o código. Então vamos lá. Então, olha, a barra de navegação, vocês viram que nós temos aqui, né, uma identificação do fragmento que é o navbar. Vamos agora para o menu lateral. Opa, parece que chegou alguém aí na aula. Vamos ver. É o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Já estamos em aula e vamos dando sequência aqui. Tá? Então, nós temos aqui ó, o menu lateral e ele também é identificado aqui, o Layout Sidebar, né, por meio dessa tag do TimeLeaf. E o Footer, da mesma forma, só tem aquele pedacinho, né, lá de baixo, como o Layout Footer. Ok? Muito bem. E aqui no layout padrão, nós temos, olha, ele já foi reduzido, você vê que foi retirada toda essa parte. E aqui nós colocamos os identificadores. Tá? E aí eu volto aqui para o meu roteiro para comentar exatamente esses pontos, olha, de onde nós fizemos essas alterações. Olha, utilizamos o replace dentro do layout padrão, que é o arquivo que nós estamos com ele aberto, para a gente poder substituir esses pontos. Quer dizer, quando nós formos abrir o layout padrão, automaticamente ele vai inserir os fragmentos nesses pontos. Tá? Nós fazemos isso também com o conteúdo, vocês se lembram, né, da aula passada. Então, olha aqui, ó. Temos aqui a barra de navegação, o menu lateral e o footer. Tá? Então, temos aqui, olha, no nosso código do layout padrão. Tá? Nós já comentamos a parte de conteúdo, que é, no caso, o nosso cadastro de produto. Ele também possui um fragmento caracterizado, olha, como conteúdo. Tá? E aqui nós definimos uma seção, né?
Com isso, pessoal, qual é a facilidade que esse recurso do TimeLeaf nos oferece? Se eu, por acaso, imagina que eu construa mais uns 10 ou 20 ou 50 formulários no meu projeto. Se eu tiver que fazer uma alteração lá no rodapé, eu venho aqui no footer. Eu não preciso ir em cada um dos formulários para poder fazer isso. E nem no layout padrão também. Então, dessa forma, acreditamos que fica melhor, mais legível, né, o nosso código. Tá? Então, essas foram as implementações que nós fizemos. Voltamos aqui para o roteiro. Tá? E a gente faz aqui o comentário com relação ao cadastro produto, que também é um fragmento, como vocês viram, né, como eu já mostrei. E essa primeira parte se encerra aqui. Agora, antes de executarmos, eu vou mostrar para vocês já esse ponto aqui, ó, que é referente ao que nós chamamos de favicon. Bom, o que significa esse favicon? Olha só. Se você observar na imagem referente ao nosso projeto em execução, olha, vocês vão observar que na aba do nosso navegador, onde está o nosso formulário, a nossa aplicação, existe um ícone aqui em cima, olha. E é exatamente esse ícone aqui que a gente quer configurar. Nós queremos personalizar o ícone referente à nossa aplicação. Para isso, vamos utilizar esse recurso que eu passo a apresentar para vocês. Então vamos lá, é muito simples, tá? Uma alteraçãozinha muito simples. Bom, o que a gente vai fazer? Fazer a inserção desse ícone. Então, aonde é que nós vamos fazer? Lá no layout padrão. Então, lá no layout padrão, a gente volta aqui, o nosso código, a gente abre aqui no layout padrão. E aí o detalhe é o seguinte, nós já até inserimos isso aqui. Tá? A gente insere essa linha indicando o seguinte, olha, eu estou inserindo um ícone e eu quero que esse ícone seja lido a partir, vocês se lembram da aula passada, né? Que nós estudamos esse recursozinho aqui, né? Referente ao URL, para otimizar a nossa URL, para que a gente não precise colocar todo o caminho inteiro e que a gente possa mudar, né, o contexto, né? O contexto agora já está automaticamente sendo reconhecido, né, por esse recurso que a gente utiliza aqui para URL. Então, nessa leitura que a gente vai fazer, a gente está lendo da pasta images o arquivo favicon.png. Então, aqui no nosso projeto, vamos verificar dentro da pasta images. Agora, olha, quando eu faço referência a images, ele vai lá na parte estática. Olha, nós não temos aqui, nós só temos a logo. Né? Em algum local aqui desse código, deixa eu até procurar aqui. Acho que é lá no cadastro que a gente usa logo, não lembro exatamente. Bom, mas enfim, eu vou inserir esse favicon.png a partir de imagem. Então eu vou lá na minha pasta, que eu já tenho esse arquivinho aqui, ó, images. Tá? Então, ó, esse ícone aqui, ó, eu vou dar um Ctrl C, tem o logo lá dentro também, né? E venho aqui e vou colar aqui dentro. Olha, já colei aqui o favicon. Com isso, o ícone do meu projeto agora vai passar a ser esse aqui, ó. Deixa eu abrir a lupa aqui, para a gente poder visualizar melhor. Olha, esse ícone aqui que a gente passa a usar. Então, um arquivinho de imagem, né? Você pode editar isso aqui num editor gráfico aí, para poder criar o ícone para a sua aplicação. Tá? A gente volta no nosso código, a gente salva aqui a nossa aplicação, voltamos aqui ao nosso roteiro, né? Então aqui fica a indicação de onde tem que ser inserida essa linha nesse arquivo layout padrão HTML.
E aqui, para reforçar, eu mostro em um ponto na árvore do nosso projeto de diretórios e o nome do arquivo. Tá? Bom, agora sim, se nós rodarmos a nossa aplicação, e nós vamos fazer um teste agora, vamos subir o nosso servidor e a gente aguarda um pouquinho. Assim que o servidor subir, nós já teremos aí uma alteração visual, né? Então aqui, esse ícone aqui, ele tem que ser alterado. Bom, a parte de layout não mudou absolutamente nada. Então a gente aguarda, o servidor está no ar. Então agora, olha, a gente vai atualizar a página, vamos ver. Vamos ver se ele vai exibir. Bom, ele já mostrou. Vocês podem ver aqui, né? Vamos chamar a lupa. Né? Vocês podem ver ó, que agora ó, nós já identificamos o ícone da nossa aplicação. É uma coisa que parece assim meio frescura, né? Mas eu não acho não, eu acho interessante, tá? Eu acho interessante essa personalização do nosso link. Eu acho bem legal. Vamos dar sequência agora. Vamos para o terceiro ponto. E agora a gente vai mudar um pouco de assunto. A gente sai da parte de layout. O nosso layout agora já está configurado para a sequência das nossas aulas. O que nós vamos mostrar para vocês agora é um recurso que é muito importante, inclusive, que é a parte de log. Tá? Bom, antes de mostrar para vocês, de fazer essa apresentação, deixa eu fazer um comentário rápido. Observem aqui uma coisa, olha. Quando nós selecionamos aqui o nosso Tomcat, que é o nosso servidor, ele automaticamente abre a console e exibe todas essas informações. Essas informações aqui significam ou representam os processamentos que estão sendo executados pelo servidor Tomcat, pelo nosso Servlet Container Tomcat. Tá? Tudo está sendo exibido aqui. Tá? Ele coloca, inclusive, a data, a hora, ele coloca qual a classe que está sendo executada, e, eventualmente, ele mostra alguma mensagem, como, por exemplo, essa mensagem final em que ele diz, olha, o servidor está no ar. O servidor foi iniciado. Inclusive, ele coloca até o tempo, né, que foi iniciado. Isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos de log. São os logs da aplicação. Tá? Então, para ficar bem claro para vocês, essa aplicação que nós estamos rodando aqui é uma aplicação local. Eu estou usando o servidor da minha própria máquina, a minha máquina cliente, que é essa que eu estou executando o meu navegador, porque isso aqui é um software cliente, o navegador é um software cliente. Tá? A mesma máquina que eu estou executando o meu cliente, eu também estou executando o meu servidor. O meu servidor Tomcat está instalado nessa máquina. Bom, na vida real isso não ocorre. Por quê? Porque no ambiente de desenvolvimento você tem essa estrutura, né? Um servidor local e você tem o seu cliente para você implementar e customizar e fazer os seus testes e desenvolver a sua aplicação. No momento que a sua aplicação ficou pronta, o que você faz? Você vai pegar essa aplicação, você vai empacotar e vai disponibilizar, fazer o que nós chamamos de deploy num servidor, Tomcat. Só que esse servidor não necessariamente vai estar na minha máquina. Esse servidor provavelmente vai estar na nuvem, num hospedeiro lá na nuvem, na internet, né? É um servidor back-end que possua toda essa estrutura de possuir o Java instalado, o Tomcat instalado, para que a gente possa executar a nossa aplicação. A partir daí, o que acontece? Esse nosso, deixa eu abrir a lupa aqui, né, só para poder deixar bem claro para vocês. Olha, a aplicação que a gente está executando, olha, o domínio que a gente está usando é o domínio local, é localhost.
é aquele IP 127.0.0.0.1. A porta 8060. E aqui é a nossa rota, né? Ou melhor, esse aqui é o nosso contexto, que é o nome da aplicação, e aqui é a nossa rota, produtos barra novo. Agora, só para poder deixar claro para vocês, eu vou abrir aqui, ó, usando a lupa ainda, e eu vou chamar aqui, por exemplo, vou colocar aqui um Rubens Guimarães, ele vai me permitir. Olha, esse Rubens Guimarães aqui, ou melhor, eu vou chamar Heroku. Olha, quando eu coloco Heroku aqui, a gente vai ver essa aplicação num estágio anterior, numa versão anterior, rodando lá no outro servidor de produção. Eu cliquei aqui, olha, agora essa nossa aplicação, ela está sendo executada neste domínio, olha, no domínio do Heroku, esse Heroku app.com. Então nós alteramos o nome, né? Nós chamamos de ED 2001 Warehouse, mas o domínio é esse, lembram? Vocês lembram da aplicação quando estava nesse estágio? Então, olha, isso aqui é um servidor em produção. Ou seja, existe uma máquina, um equipamento como o nosso, que está executando um servidor, que é o Tomcat, como esse nosso aqui, ó. Como esse nosso. Tá? Exibindo essas mensagens, todas essas mensagens, só que na nuvem. Tá? Eu poderia, inclusive, ter acesso a esse servidor aqui. Eu não tenho, mas eu poderia. Existem, a maioria dos servidores back-end, eles são pagos, justamente por isso. Para você ter acesso ao servidor e poder acompanhar essas mensagens que o log oferece. Porque se a sua aplicação der um erro, a gente vai mostrar isso, essa é a utilidade da gente estar implementando esse log personalizado, para que se houver um erro na aplicação, o servidor vai ser notificado com essa mensagem e o nosso operador vai estar visualizando esse erro. Tá? Então, isso aqui está na produção. Tá? E aqui está, no caso aqui, o nosso mapeamento, produtos barra novo, que é a nossa rota. Tá? Todo o nosso contexto e o nosso domínio, ele foi nomeado ou renomeado pelo servidor do Heroku. Tá? Muito bem, isso é para vocês terem uma noção, uma ideia de como é que a coisa ocorre na vida real, né? Ou melhor, em produção, né? Porque essa parte do desenvolvimento é vida real, não deixa de ser vida real. Né? Bom, então agora, o que a gente vai fazer? Agora sim, agora nós estamos aptos para mostrar como é que funciona a parte do log. Então a gente avança aqui, ó. O controle de log em uma aplicação é muito importante, teoricamente. Apenas com a configuração normal do Spring já seria suficiente. Então, o Spring, ele já... Opa, deixa eu encerrar aqui meu WhatsApp. Só para a gente não ser interrompido. Bom, então, voltando aqui, né? A nossa configuração Spring atual, ela já implementa isso. Tá? Ela já implementa esse log. Só que eu não vou utilizar, eu vou abrir mão desse recurso oferecido por ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu POM. Eu vou abrir aqui o POM. Tá? Eu vou parar aqui o servidor, tá, pessoal? Vou parar o servidor. Tá? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Dentro do POM, eu vou também abrir aqui o meu rascunho, né? Que eu já tenho isso aqui. E vou fazer o seguinte. Bom, em primeiro lugar, eu vou pegar esse login. Eu vou começar pela versão. Tá? Depois eu vou para a dependência. Então, a versão que a gente vai utilizar do log, desse log 4J, que a gente vai utilizar, vou dar um Ctrl C aqui, ó, e do SLF4J, as versões são essas, 2.6 e 1.7.21. Então, eu vou copiar isso aqui, eu vou lá no nosso projeto, eu vou inserir após aquela última dependência que nós inserimos, né, na última aula, que foi a parte do dialeto. Então, a gente vem aqui,
A gente cola. Muito bem, agora nós temos aqui já configurada a versão do nosso log. Então eu volto, retorno, para a gente poder pegar a dependência, tá? Para a gente poder evitar a digitação, eu já tenho isso aqui, né? E é uma receitinha de bolo, a gente vai copiar essa dependência. Aliás, tudo isso aqui, desculpe, toda essa parte aqui, todas essas classes aqui fazem parte da nossa dependência. Então, dou o Ctrl C. Então, depois do dialeto, das dependências do dialeto, a gente vai lá embaixo, seção de dependências, e a gente vai inserir aqui. Ó. A gente coloca aqui, vou dar um Ctrl V e está tudo certo. Salvar. Beleza, vocês observem, olha, que aqui, ó, do ladinho aqui, ele já buscou todas as dependências. O Maven ele já foi lá no repositório local, no repositório central, e já baixou aqui, ó, todas essas, aqui, ó, o SLF4J, ele já buscou o pacotezinho .jar que tem as classes que a gente vai utilizar, tá? Beleza? Então a gente volta aqui para o nosso roteiro. Ah, sim. Tem esse detalhe aqui que eu já ia me esquecendo, né? Bom, a gente fez isso, só que eu vou voltar aqui também no meu rascunho e a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui em cima, ó, nesse ponto aqui, ó, eu vou copiar isso aqui e explicar para vocês no código, tá? Se exclujam aqui. Vou começar do escopo aqui. Bom, então eu tenho aqui Spring MVC, Spring Web MVC. Ctrl C, volto aqui. Lá no início das minhas dependências, eu tenho aqui, ó, dependências, aqui embaixo, aqui, eu vou e colo. Salvar. Bom, aqui eu estou dizendo para o Spring o seguinte, olha, Spring, eu não quero utilizar o Commons Logging, que é o controle de log feito pelo Spring. Eu não quero, então eu estou excluindo esse controle, essa funcionalidade do Spring. Eu não quero. A gente copiou também esse scope compile, esse escopo aqui, só para não passar batido, esse scope compile aqui significa que essa dependência vai ser reconhecida no momento em que eu compilar o projeto. Tá? Diferentemente, por exemplo, desse provide aqui, tá? Que ele já é automaticamente fornecido. Tá? Bom, então, isso aqui essa exclusão ela ocorre no momento em que eu compilar ou que eu subir a aplicação. Tá lá no nosso servidor. Só para poder deixar clara essa parte. Bom, eu excluo, e aí o que a gente faz? A gente configura essas dependências, como eu mostrei para vocês. Agora a gente vai passar aqui, ó, eu faço a exclusão, e depois eu vou lá no POM e faço a inserção dessas dependências, como nós já mostramos na prática para vocês. Colocamos as versões e ponto final. A parte de configuração foi feita. Agora, a parte final da nossa apresentação será uma demonstração desse log funcionando. Né? Vamos ver aqui. Muito bem. Olha só, esse material vai estar disponível para vocês, né? Então, como eu já estou apresentando e já implementando isso de forma automática, eu quero mostrar para vocês que isso faz parte, né, esse log faz parte do Apache, né, desse mesmo grupo do Apache Tomcat, e você consegue obter a documentação. Se você quiser se aprofundar e personalizar ainda mais o log, você pode acessar nessa URL aqui o site do Apache referente ao log 4J2 para você poder
acessar a documentação e estudar com mais profundidade, né, que ele oferece. Bom, agora a gente vai para a parte prática, né? O registro do log deverá ser configurado e essa configuração será feita dentro do arquivo log4j2. Ou seja, é esse arquivinho aqui que vocês buscariam lá no site, naquele site que eu acabei de mostrar, para vocês poderem configurar na aplicação. E eu já trago ele aqui pronto para vocês. Então, dentro da nossa pasta Resource, olha, olha, eu tenho só Resource, Static e Templates. Então, eu volto aqui, ó, vou lá no projeto. Então, aqui, ó, Resources, eu vou otimizar aqui o Static, também o Templates. Então, dentro do Resources, eu vou inserir esse arquivo log4j2.xml. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar esse arquivo aqui no meu rascunho. Eu também vou estar disponibilizando esse arquivo para vocês, né? Não é necessária a digitação. Dentro da pasta Resources, eu tenho aqui, ó, Ctrl+C. A gente cola aqui. Beleza, agora nós vamos abrir esse arquivo para a gente poder fazer uma análise em cima dele. Tá? Então vamos lá. Muito bem. Bom, essa estrutura que foi definida, ela também foi documentada no nosso material didático. Olha, aqui eu digo o seguinte, ó, a primeira parte aqui é composta de um cabeçalho e a gente caracteriza o encode como o TF8, como nós temos feito para toda a nossa aplicação. E aqui nós configuramos um status warning. Esse warning aqui do inglês vem de advertência, né? Um status de advertência. Tá? É o que nós chamamos de níveis de erro. Muito embora isso aqui não tenha uma funcionalidade prática para o que a gente vai utilizar. Agora, essa tag appenders, essa aqui é importantíssima. Por quê? Porque é onde aparecerá o log, lá na console. Então, agora a coisa vai ficar um pouco mais clara para vocês. Então, quando você executa o Tomcat, ele mostra essas mensagens. E vai ser exatamente nesse ponto aqui é que eu vou mostrar a minha mensagem. Então, se eu quiser, em algum momento da minha aplicação, exibir um log aqui para o meu operador, seja de caráter informativo apenas, ou então apresentando um erro, olha, lá na gravação do banco de dados, em alguma rotina lá, houve um erro, então eu mando um log. Então o operador ele vai ler aqui essa mensagem, opa, o operador vai contactar o desenvolvedor e vai dizer, olha, está aparecendo essa mensagem aqui, eu acredito que seja um erro. E aí a gente vai analisar. Então, a gente centraliza nesse arquivo log4j2.xml as nossas mensagens de erro. Só que essa mensagem ela é dinâmica. Ela entra nessa variável MSG aqui, ó. Tá? Agora, o padrão do layout, ele tem essa configuração. Esse pattern aqui é a configuração. Ou seja, inicialmente eu mostro a hora, depois eu mostro o nível de erro que eu estou utilizando. Tá? Isso aqui eu vou mostrar para vocês também. E depois vem a mensagem que eu vou manipular por meio dessa variável MSG. Tá? Então, olha, a gente volta aqui no código e agora, aqui eu mostro para vocês, olha. A gente volta aqui. Está exatamente daquele jeitinho que a gente colocou lá. Tá? E esse nível aqui, ele vai buscar automático lá da implementação que eu vou fazer. Que vai ser o próximo passo. Tá? Esse aqui é o nome do pacote, né? Vocês observem que quando o Tomcat ele imprime uma mensagem a partir de uma classe, ele mostra qual a classe. Né? Ele fala, ó, essa classe tal aqui que está mostrando essa informação. Ó. Essa classe tal aqui, essa classe aqui, org, Spring, esse pacote aqui que está mostrando a mensagem. Eu vou fazer o mesmo. Eu vou dizer, ó, essa mensagem está vindo daqui. Tá? Então, vai ser lá no meu controller que eu vou definir esse log. Tá? É o que a gente vai fazer agora. Então, seguindo o nosso roteiro, a
gente volta aqui, nós vamos abrir o produtos controller.java, a gente volta aqui na aplicação, vamos aqui, ó, abrir o Java, estoque, controller, a gente abre aqui agora o produtos controller, né? E aí vocês já conhecem bem esse nosso código, né? Nós temos aqui, nós mapeamos aqui essa rota barra produtos barra novo na parte do get, né? Que é quando o usuário vem aqui, quando ele vem aqui na nossa aplicação e dá um enter aqui, ó. Quando ele faz isso, opa, a aplicação não está no ar, né? Deixa eu subir aqui a aplicação para poder exemplificar isso aqui para vocês, né? Às vezes eu sou um pouco repetitivo, mas eu acho isso importante para o aluno estar sempre relembrando esses pontos, tá? Então a gente espera aqui o nosso servidor, espera um pouquinho. Ele vai subindo. Muito bem. Muito bem, servidor no ar. Bom, o que a gente faz aqui? Ó? A gente vem no nosso navegador, eu dei um enter aqui, beleza. O que ele fez? Na prática, a nível aqui de console, ele não exibiu nada. Por quê? Porque nesse ponto aqui, eu não mandei ele exibir nada. Né? Nesse ponto aqui, ó, eu não mandei ele exibir nada. Se eu colocasse esse system out println aqui, ó, de baixo, antes do return, ele exibiria aqui alguma coisa. Tá? Mas não é o caso, né? Não é o que está ocorrendo. Tá? Agora, se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar aqui no salvar, ele executa o quê? Ele executa essa rota aqui, ó, produtos barra novo, referentes ao método post, né? Que aqui nós definimos que esse botãozinho aqui, ele executa o método post, né? Lá no nosso HTML nós mostramos isso para vocês, né? Deixa eu até mostrar aqui de novo, que eu gosto sempre de estar relembrando, repassando esses pontos. Tá? Se vocês souberem, já lá no vídeo que for gravado, vocês podem avançar essa parte. Mas quem quiser recordar, a gente vem aqui, ó, lá no nosso form. Olha, nós definimos aqui, olha, método post, tá vendo? Então, quando a gente submete o formulário, eu estou executando o método post. Então, quando eu executo o método post, voltamos aqui agora no controller, ele já entra nessa rota aqui, ó. Tá? Porque a rota aqui é a mesma, ó. Produtos barra novo, é a mesma coisa, é o mesmo nome do get. Só que pelo fato de ser post, ele entra aqui dentro. Ok? Muito bem. Bom, mas vocês vejam que eu vou clicar aqui no botão, ele vai inclusive implementar aquelas críticas, né? Olha, ele implementou as críticas, e aqui ele não mostrou nada na console. Por quê? Porque ele só vai mostrar, exibir alguma coisa na console se houver um sucesso. Se houver erro, ele retorna aqui o formulário, sem mensagem nenhuma. Ele só vai exibir mensagem nesse ponto. Muito bem, só que agora eu quero provocar uma mensagem. Eu quero exibir uma mensagem aqui no console, mas uma mensagem, não uma mensagem desse tipo, um system.out.println, eu quero mostrar uma mensagem de log. E eu quero que isso seja mostrado por esse cara aqui, ó, pelo log4j2xml. Eu quero que essa mensagem entre aqui, ó. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? Eu acredito que vocês tenham entendido a ideia, né? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos implementar uma alteração aqui no nosso controller, no nosso controlador. Então a gente vem aqui, ó, agora vamos para o roteiro. Em primeiro lugar, eu vou implementar essa linha aqui, ó. Eu vou definir a classe logger, que é a classe que nós utilizamos lá do nosso SLF4J. É por isso que ele pede para fazer importação. Então a gente volta aqui, a gente vem aqui, a gente volta aqui no nosso código, eu vou lá no nosso rascunho, eu vou abrir aqui o nosso produtos controller, e aí, em primeiro lugar, eu vou copiar essa linha, a gente vai fazer passo a passo, tá? Vou dar um Ctrl+C, vou copiar apenas essa linha aqui.
Com essa linha aqui, ó, depois da definição da classe, eu venho aqui e defino esse objeto chamado logger da classe logger. Muito bem, eu estou definindo uma classe aqui que minha aplicação não reconhece. Então ele acende essa lâmpada, eu dou um cliquezinho aqui, ó. Ah, sim, é isso que eu queria mostrar para você. Então aqui no nosso roteirinho, ó, eu mostro, ó, ele vai dar falta de um import, e vocês precisam importar fazer essa importação. org slf4j. Não pode confundir com nenhuma outra, tá? Eu quero essa. Então eu venho aqui, ó, clico aqui, e eu quero essa aqui, ó, logger org slf4j. É ela que eu vou importar. Dei um clique, aí ele já subiu. Só que agora ele está acusando o erro no logger factory. Eu vou clicar aqui também e vou tomar todo o cuidado do mundo, que eu também vou pegar desse org slf4j. Dou um clique duplo, agora sim, agora eu já não tenho mais nenhum erro. Agora eu vou subir. Opa. Eu vou subir, eu vou ver aqui as importações que foram feitas. Olha, ele importou essas duas classes aqui, logger e logger factory. Vamos conferir aqui no nosso roteiro? Vamos lá? Ó, aqui, né, eu mostro o problema que ocorre no log factory e está aqui, ó. Exatamente o que a gente fez, tá? Então, a partir do momento que eu criei esse objeto, ele importou essas duas classes para a gente poder indicar que o nosso logger ele vai ser localizado nesse nosso controlador. Vocês se lembram que aqui no nosso log, esse nosso log 4j2.xml, aqui nós indicamos que é lá no controller, né, que a gente vai utilizar o controller, né, o controlador. Bom, a gente volta aqui e agora, finalmente, o que a gente vai fazer? Nós vamos inserir uma mensagem aqui, ó. Tá? Então, olha, voltando no roteiro, o que a gente vai fazer? Nós vamos inserir essas duas linhas que, quando a gente enviar, quando a gente executar a nossa URL, digitar uma linha na URL, ele vai entrar com ele vai emitir essas duas mensagens aqui. E ele vai retornar o formulário. Quer dizer, não vai fazer absolutamente nada, só vai aparecer essas duas mensagens na console. Tá? E esse é o último ponto, tá, pessoal, que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, voltamos aqui. Eu vou lá no meu rascunho. Eu venho aqui no Produtos Controle, vou copiar essas duas linhas. Vou dar um Ctrl C. Volto aqui no meu código. Venho aqui. Dá um Ctrl V. Lá. Então agora, o que vai acontecer? Eu vou parar aqui o servidor e vou garantir que ele vai subir de novo, que eu fiz uma alteração aqui no controller, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, deixa eu subir aqui um pouquinho esse código. Quero focar aqui na classe. Eu vou subir aqui um pouquinho. Ele possa exibir aqui as mensagens. Estou na console, ele diz que o servidor está no ar. Então agora é o seguinte, olha, quando eu pressionar um Enter aqui, significa que estou chamando a rota produtos/novo usando o método get, ou seja, ele vai executar esse método novo, né? Ele vai capturar, interceptar essa rota e vai executar um método novo. Então, teoricamente, ele tem que executar isso aqui agora. E olha o que eu fiz, olha, eu coloquei assim, logger, quem é o logger? Nosso objeto. Ponto, aqui eu tenho o método error e o método info. É aí que entra, pessoal, aquela ideia dos níveis. Tá? Aqui é que entra a ideia dos níveis. E nós estamos definindo para ele que a gente quer utilizar um nível de erro. Então, o que vai acontecer? Eu volto aqui agora, olha, e vou dar um Enter. Olha. Bom, beleza, o formulário voltou, né?
a gente vai lá no log para ver o que aconteceu. E olha o que aconteceu. Ele mostrou uma mensagem aqui, ó, com aquele formato que nós definimos. Aonde? Aqui. Então, quando eu coloquei o objeto logger.error, ele colocou aqui essa mensagem, ó. Aqui é log nível erro. Então, essa mensagem aqui, que eu indiquei aqui, ela foi substituída aqui, ó, nesse log 4J2. A mensagem entrou exatamente aqui. E as outras mensagens? Olha aqui, a data, o nível de erro, tudo ele mostra aqui, ó. A data, o nível de erro, tá? Aqui o pacote, que eu também mandei mostrar. Tá? Então, essa é a ideia. É uma coisa assim relativamente muito simples, mas é uma coisa importante. Você, no seu controller, quando a gente evoluir com a nossa aplicação, criarmos outras opções, a gente vai poder utilizar o logger ao invés de utilizar o system.out.println, como a gente vinha fazendo. Por quê? Porque fica uma coisa assim mais profissional, né? A gente consegue exibir num formato diferente. E o detalhe, um último detalhe que eu quero chamar a atenção, é que aqui nós mandamos exibir duas mensagens. Por que exibir uma só? Porque nós caracterizamos como erro. Então ele preferencialmente executou somente o erro, que é o padrão que eu particularmente uso, tá? E que se vocês quiserem pesquisar e utilizar os outros níveis de erro, fiquem à vontade naquele site que eu passei para vocês. Mas eu basicamente uso a parte de erro, né? Porque eu acho que só justifica um log quando ocorre um erro, né? Como a gente provocou aqui essa mensagem, tá? Então, para a gente poder concluir agora aqui no material, eu mostro, né, que a gente tem que chamar a página e tal, exibo aqui, explico alguns detalhes, né, que a gente já havia comentado lá na nossa aula, tá certo? Ok. E aqui e assim a gente concluiu esse ponto. Bom, pessoal, eu vou parar aqui o servidor e recapitulando aqui então a nossa aula de hoje, inicialmente nós apresentamos aí as implementações da nossa parte de layout e eu digo para vocês que nós finalizamos a parte do layout da nossa aplicação que já foi construída, né, que está nesse formato aqui, né, exibindo o menu lateral, barra de navegação que a gente está usando aqui, ó, né, o rodapé, a parte de conteúdo. Finalizamos essa parte e concluímos a aula mostrando como personalizar o log utilizando o log 4J2XML, que é configurado lá no nosso arquivo de configurações, no nosso POM, e depois implementado da maneira que eu mostrei para vocês. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido.